Olá, pessoal. Estamos aqui hoje no programa Vozes, Luta e Resistência para abordar um assunto muito interessante, um assunto que está em pauta. Mas antes de começarmos, chama o vizinho, chama o parente, senta no sofá, curta, comente, compartilhe. Jornal DR1. Não deixe de nos assistir. Hoje nós vamos falar desse assunto que é violência de gênero, violência doméstica e os desafios e o papel das políticas públicas para poder estar junto conosco nesse enfrentamento contra a violência. Porque hoje é um dia muito triste. Muitas mulheres estão sendo violadas, estão sendo mortas. A cada minuto que nós estamos aqui conversando, batendo esse papo com essa pessoa maravilhosa, que é a doutora Vivian Alencar. Ela é criminalista especializada no direito da mulher, no direito criminal. Ela está aí para defender o direito. E eu estou muito feliz por receber você, Vivian, uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Estou muito contente, muito feliz, né, e saber que você é uma colega, que nós estamos nessa empreitada aí de luta diária, porque a gente tem que defender o direito e muitas vezes as pessoas não compreendem, a gente não tem nenhum respaldo, a gente não tem respaldo muitas vezes da sociedade, a gente não tem respaldo muitas vezes daquele que tem o dever de cuidar, que é o Estado. Do próprio judiciário, né. O próprio judiciário, é o que nós estávamos conversando ainda agora, né. A gente não sabe como que a gente vai se portar de uma situação que está a todo tempo, gritando, que uma mulher morre toda hora. Aí a gente fica entre a cruz e a espada, né. Será que o que ela está falando é verdade? Será que é mentira? Será que o homem realmente está falando a verdade? Será que ele não está? E nós, como criminalista, a gente fica nessa cruz, né, sem saber como que a gente vai proceder, Que a gente está porque lidando com vidas, com né. vidas, viu, nosso dever é proteger nós mulheres, mas a gente também tem que olhar para o outro lado, para ver o O direito, direito. e isso é muito difícil, porque nós que defendemos essa pauta de proteger a mulher todos os dias, a gente tem que ficar atentos, porque existem mulheres, né, que ela está sofrendo realmente. E muitas vezes uma que não está tira a vez daquela que vai chegar até Exatamente. nós. Mas antes de começarmos, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Quem é Vivian Alencar? Quem é essa pessoa maravilhosa, essa loira linda? Fala um pouquinho de você. Meu nome é Vive Alencar dos Santos Ferreira, eu fui professora, né, minha primeira formação foi normal e sempre voltado para a justiça social, né. As minhas escolhas da minha vida sempre foi voltada para isso, né, pela justiça da sociedade, justiça social. Quando eu escolhi ser professora, foi porque até hoje eu não admito um colégio passar uma criança que não sabe ler. Então eu tinha aquele desejo de alfabetizar e de tentar mudar alguma coisa. E ao longo da vida as coisas vão mudando, né, nossos objetivos vão mudando, não que esse meu mudou, eu continuo pensando a mesma coisa, e despertou em mim, um tio meu que falou: "Você vai fazer faculdade?" Eu falei: "Vou". Ele: "Por que você não faz direito?" Aí eu parei, olhei direito, ele: Você daria uma ótima advogada". E eu falei: "Tá aí". É o que eu gosto, é o que eu quero, é o que eu sempre lutei, meu pensamento sempre foi esse e resolvi fazer direito. Fiz Legal. 4 provas, passei na quarta, que não é fácil, né, é difícil. Casada, né, à época casada, hoje eu sou divorciada, com 3 filhos, então consegui passar, graças a Deus, e estamos nessa luta aí. Hoje como criminalista, como você mesma falou, é difícil você defender o direito porque o direito é para todos, né, Verdade, tá na Constituição, né, todos têm, o direito à ampla defesa, ao contraditório, né, verdade. então ser advogada na área criminalista é muito complicado. Muito difícil, né. E assim, uma coisa que você falou agora que me despertou, é até para você que está aí do outro lado. Você que está se preparando, né, para ser um advogado, ficou 5 anos na faculdade, bacharel de direito,
Eu falo para você de coração, essa prova, o exame da ordem, ela é muito difícil. E ainda mais para uma pessoa, uma mulher que tem dupla jornada de trabalho. Ela trabalha muitas vezes Exatamente. fora, em casa, filho, criança, e ela tem que estudar para essa prova. E como uma amiga minha já falou para mim, é o catiço essa prova. É, Essa prova não é mole não. Eu fiz a prova, né, eu tenho uma filha também que é advogada, ela também fez a prova, mas quantas noites a gente ficou em claro, né, muitas, estudando. sábado e domingo, Então, mas você né. que está aí não desiste não, tá? Se você não passou, faz de novo e faz de novo que uma hora você passa, Exatamente, né, não existe doutora? idade, né. Com "Ah, porque eu não certeza. tenho idade", eu comecei a fazer faculdade com 35 anos, eu comecei a fazer o direito com 35, hoje fazer 9 anos que eu consegui minha carteira, graças a Deus, ou seja, não tem obstáculo, né, basta você querer. Eu estudei para fazer a minha prova dentro do Hospital do INCA. Foi o ano que a minha mãe descobriu que estava com câncer, em fevereiro, mais ou menos. Ela morreu em novembro e eu dormia dentro do hospital com ela, porque ela só tomava banho comigo, e eu colocava o meu notebook no meu colo, à madrugada, que era a hora que ela dormia, e ali eu estudava. Sempre quando você tem um objetivo, você tem que seguir em frente. E eu sempre estou nessa tecla, Vivian. Eu É posso, isso aí. eu quero e eu consigo. E você não precisa de Entendeu? ninguém, isso é de você. E de Deus, É isso né? aí, E de Deus. Deus em Deus primeiro sempre em lugar. primeiro lugar. E nessa questão, né, de você advogar, porque eu te acompanho, né, te conheço há muito tempo, sou professora também, a minha primeira formação foi de ciências físicas e biológicas, sou Gente, bióloga, ela foi professora do meu filho, tá? entendeu? Maravilhosa. E assim, eu quando também entrei nessa questão do direito, eu vi como que é maravilhoso, eu me apaixonei pelo direito, você defender, né, uma causa. É difícil, não é mole. Ainda mais essa lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que essa lei ela veio para erradicar, coibir qualquer tipo de violência contra a mulher, mas mesmo assim as mulheres continuam morrendo. Cada dia que passa, uma mulher morre, uma mulher assassinada. E por que isso, Vivian? Por que continua tanta mulher morrendo com uma lei premiada no mundo inteiro? O que que tu acha? Doutora, esse problema que nós temos hoje de mortes, né, e de mulheres, isso já vem há muito tempo. Só Verdade. que, eh, não era essa repercussão que hoje tem, uma conquista nossa, né, as mulheres eram mais caladas do que hoje. Hoje as mulheres estão falando, hoje as mulheres estão procurando ajuda, apesar que ainda tá bem pouquinho, Verdade. né, as mulheres precisam tomar mais coragem de fazer, né. E tem também, isso vem é cultural, né, um Verdade. machismo muito grande, aquele domínio, não porque você é minha mulher, você vai fazer o que eu quero, eu domino você, né, porque eu vou tirar a sua vida se você não fizer o que eu mando, né. Então, assim, isso é cultural, infelizmente. Né, Verdade. vem como é que fala? Consuetudinário isso. Verdade. Isso vem de épocas e nós temos que quebrar isso, né. Nós estamos lutando, estamos conseguindo aos poucos subir no degrau. Essa lei Maria da Penha foi um marco fundamental para Muito nós mulheres, importante. né, apesar que ainda falta muita coisa, porque o problema não é a lei em si, doutora, não É é. verdade. A lei é maravilhosa, não é a lei, é o jeito que ela está sendo executada, né, a falta de fiscalização para as medidas Verdade. protetivas que não tem, Verdade. entendeu? É essa dificuldade que enfrentamos de colocar essa lei em prática, Verdade. né. Então, assim, não é a Maria da Penha, a lei que não funciona, né, é a falta de recursos, É os meios, os né? meios. Os meios fica Exatamente, difícil. exatamente. E o que a gente percebe é que tem que haver um acolhimento para a mulher, porque o ciclo da violência, muitas vezes a mulher fica aprisionada. E assim, eu sempre vejo que a mulher está aprisionada naquele ciclo de violência, ela não consegue sair muitas vezes porque ela não tem condição financeira, além do emocional, tem a questão patrimonial.
Não tem o dinheiro, casou, foi morar, foi viver, Tem para onde não ir. tem. Não tem nenhum respaldo. Eu fiz uma entrevista, beijo para você, tá, doutora Fernanda Fernandes, a delegada de Duque de Caxias. E eu conversando com ela falou que ela fez um intercâmbio na França. E ela falou que lá as políticas públicas são muito diferentes daqui do Brasil. A mulher, quando ela sofre violência de gênero ou violência doméstica, ela é acolhida pelo Estado, ela recebe uma bolsa auxílio que é para ela pagar aluguel, para ela sobreviver, e só quando ela diz não preciso mais, já me reergui, que ela deixa de Ou ganhar. seja, o amparo. O amparo, o É. acolhimento, né? E assim, está faltando mais políticas públicas para que venha acontecer a seriedade da lei. Porque não adianta estar escrito, mas não está na prática. E isso, a gente que somos advogadas, a gente vê isso claramente, mas tem pessoas que não conseguem enxergar, porque não vai para ela. E assim, tem que haver mais educação, tem que haver mais palestras, né? Mais informação. E assim, o jornal DR1, a doutora Cristina, Ana Cristina Campelo, ela deu esse espaço maravilhoso, que é um espaço para dar voz a você, mulher que está aí. Se você estiver passando por alguma situação, qualquer situação que for, de violência doméstica ou de violência de gênero, você pode comentar aí, pode me procurar no Instagram, pode procurar a doutora Vívia, que nós estamos aí para poder ajudar as mulheres que, de fato, estão sofrendo violência de gênero e violência doméstica. E outra coisa também, doutora, eu vi uma coisa muito importante essa semana que está bombando aí na internet. A pastora Eu vi. Helena Raquel. Oh, um beijo para você, pastora. Ela abriu a boca, abriu a voz e ela falou sobre essa questão da fé. Porque a gente vive no patriarcado, que a gente foi condicionada a ser submissa. Cultural. Cultural, né? Como você falou, É. doutora. E quando ela abriu a boca, ela falou que tem que denunciar, que tem que abrir a boca, que tem que falar. Muita gente não gostou, né? E assim, o que que você acha? A gente não está nem seguindo o roteiro, doutora. Mas o que que você acha dessa É um questão tema que da. nem Nem precisa, né? precisa, né? Essa questão da fé. Porque, assim, quem foi criado dentro de uma denominação, isso é qualquer religião, tá, pessoal? É qualquer religião, que a pessoa está condicionada ali, ela sempre vai naquela, vai falar com o líder religioso, ele vai rezar, vai orar, vai lá fazer não sei o quê, e a Ora pessoa pelo seu marido. ora pelo seu É. marido, e a mulher continua apanhando, até chegar ao extremo que é o feminicídio. E aí, como que você vê, né, na sua visão, essa situação da fé, né, nessa questão? Tem que haver mais mulheres como a Helena Raquel, que denuncia, que fala, que ela até pediu para a gente interceder por ela, porque é muito difícil, ela num evento grandioso, que quem não conhece o Ela falou Gideão, uma coisa dessa, né? falou, lá no Gideão, pessoal, que é um evento onde que reúne vários líderes religiosos para discutir em pauta as denominações da É religião. como dizem aí, né? Ela foi cancelada Com por certeza. muita gente, muitos homens, muitos líderes, né? Porque prega uma coisa e acha que todo mundo ali tem que seguir aquilo ali, né? E o cancelamento, né? Com Verdade. certeza ela recebeu esse cancelamento. Eu costumo dizer o seguinte: eu vim de uma família, meu pai é extremamente machista. Aonde mulher nasceu para casar, eu sou de 3, eu sou a única mulher, né, de 3 filhos, eu sou a única mulher, a mulher nasceu para casar, não precisa estudar, ela vai casar mesmo, o meu pai falava isso, A maioria, né, dos pais né, era e assim. eu escutando aquilo, via o sofrimento da minha mãe, a minha mãe não podia chegar na varanda, porque se minha mãe chegasse na varanda, ela estava olhando para macho de quem? Era simplesmente isso que eu cresci ouvindo. E eu achava aquilo um absurdo. Aí eu falava assim: "Mãe, posso ir não sei aonde?" Ela falava: "Não, porque quando seu pai chegar, ele vai saber que você saiu e ele vai vir em cima de mim". Então eu cresci num lar assim, né, e eu via minha mãe muito acuada. E eu sempre, no meu pensamento, porque eu não falava isso para ninguém, eu não vou ser assim, eu vou ser diferente da minha mãe. Eu não vou ser a mulher Que que a minha bom, né? mãe está sendo. E a ponto de eu crescer e eu enfrentar o meu pai.
Eu tive que enfrentar o meu pai para minha mãe ter paz, porque a minha mãe não tinha paz. A minha mãe não falava nada, a minha mãe era calada. E eu cresci vendo aquilo tudo, e eu achava um absurdo. E eu enfrentei o meu pai. Foi quando ele saiu de casa. E eu cuidei da minha mãe. Falei: "Eu vou cuidar da senhora, a senhora acabou, acabou isso, não vai ter mais". Então, essa luta, acho que por isso que eu falo, a justiça, né, pela sociedade, pelas mulheres que sofrem, porque eu vivi isso. Eu não vivi isso no meu casamento, mas porque eu já vim com escudo. Eu falo: "Gente, eu já estou com escudo. Também, Eu eu já já sou blindada". E é isso que vocês têm que ser. Vocês verdade, precisam se blindar. verdade. Vocês precisam ter escudo. Não que você vai perder a sua essência de mulher, não que você vai deixar de ser carinhosa, não que você vai deixar de cuidar da sua família, você vai orar pelo seu marido, mas se o seu marido merecer. É Se verdade. ele merecer que você ore por ele, que você tenha pena, tem mulher que tem pena do marido. Então, se você tem pena do seu marido, será que ele é digno de pena mesmo, né, para você fazer? Então, assim, são atitudes que aquilo veio crescendo comigo, veio enraizado em mim. E graças a Deus isso veio. Eu sou divorciada, fiquei 25 anos casada. Graças a Deus eu nunca sofri uma agressão, porque sempre me impus, porque talvez se eu não fosse desse jeito, eu poderia casada com um policial, e eu poderia ter sofrido a agressão física, né, mas passei agressões psicológicas, Que né, dói tanto como uma que física. também. E quando eu resolvi, dou basta, chega, Legal. eu orei, é onde dá fé, né, eu tive fé, eu vou salvar o meu casamento, eu orei, quando eu vi que Não não tinha dava jeito. mais, eu falei: "Deus não quer isso para mim, Porque Deus é amor, né? Deus não quer esse sofrimento para mim", Deus não é sofrimento. entendeu. Então eu falei: "Chega", e quando eu mandei embora, minha mãe tinha morrido, eu não estava trabalhando, porque eu estava no hospital cuidando dela, minha mãe morreu, eu mandei embora, eu não tinha nem o que comer. Ele fazia as compras, como ele sempre deu de tudo para os meus filhos, eu tinha só um filho menor. Quando ele foi embora, ele levava as compras e ali eu ficava quieta, calada. O que que é isso? Você tem que ter coragem Verdade. de fazer. E graças a Deus eu tive essa coragem, né. Eu dividia uma comida com o meu filho sempre teve, não faltava. Para mim: "Mãe, vai comer?" Eu falava: "Não, não quero". E até eu me erguer, pegar a minha carteira, que foi na época que eu passei na prova, ninguém sabia, eu caladinha, e eu ouvi: "Você é burra, você nunca vai passar na prova". Tipo assim, para eu voltar, Entendi. né, você comigo você tem tudo, né, então assim, você vai ficar nessa situação, e eu ali ó, porque se eu voltasse, pior seria. Talvez chegaria até numa agressão física, se eu Até aceitasse até num óbito, né? essa violência psicológica. Verdade. Entendeu? Então, assim, é a fé. Eu tive essa fé que eu ia conseguir, né, eu tive essa fé e a primeira coisa é o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo, Verdade. né, você precisa denunciar, você precisa falar e você precisa hoje nós temos algum acolhimento que não são tantos, mas Tem acolhimento. tem algum acolhimento que Tem. hoje já estão dando mais prioridade para isso, porque Isso. sabe que as mulheres quando saem de casa, ela não tem aonde Não pedir, tem onde não tem aonde recorrer, não tem, né, às vezes, apoio da família, a não família tem, a família, eu não tive apoio da minha família em nada, tipo assim: "Você é louca, não largar um você marido tem desse, um lar, você tem uma família maravilhosa", que a minha família é linda. Meus filhos, sabe, onde eu ia, era um exemplo de família. Todo mundo dizia, como se fala assim, a família margarina, margarina, mas e eu? E como eu estava por dentro? Eu estava feliz, ninguém sabia do eu seu estava né? bem, entendeu? Então, assim, hoje eu posso dizer que eu estou feliz. Hoje eu posso dizer que eu estou bem, entendeu? É muito difícil, é É muito difícil difícil mesmo, quando se trata de mulher, quando se trata da fé, tá. né, é muito complicado. E isso não quer dizer que Deus não está comigo, ela largou o casamento, ela largou a família, Ah, largou a casa. Não, Deus não quer que você sofra. Deus quer verdade. que você seja feliz. Você não está fazendo mal para ninguém. Se você continuar debaixo daquele jugo, você está fazendo mal a você mesma. Verdade. E Deus quer isso. Claro que não, Deus Não, não quer quando Ele diz que não quer que você faça mal a ninguém,
e você está envolvida É nisso. verdade. E assim, Vivian, a gente indo para esse parâmetro, né, a gente percebe que na história da mulher, a mulher sofreu muito. E foi uma luta constante. Eu estava aqui, você falando, eu lembrando que nós mulheres lutamos. E para hoje nós estarmos aqui batendo esse papo, muitas mulheres lá atrás morreram. Aí você imagina, numa sociedade patriarcal, que a mulher, em 1916, ela ainda não tinha domínio sobre o seu próprio corpo. Se o marido morresse, ela tinha que dar obediência ao filho mais velho. Se não tivesse filho, tivesse só filha, ao genro, ao pai. E aí por diante, a Isso. mulher não tinha esse domínio. E a conquista foi árdua. A mulher, para trabalhar fora, até 1946, a mulher tinha que pedir ao marido autorização, ao pai, E ainda era vista, mal vista mal pela vista pela sociedade, sociedade. né. Então, assim, essa oportunidade de ter essa Lei Maria da Penha hoje e outras leis que favorecem a mulher, foi muita luta, muito suor, muita lágrima. E eu falo para você que está aí do outro lado, até como é que eu posso dizer? Até em pauta dessas mulheres que morreram, se você está passando por isso, porque a violência psicológica é muito difícil. Porque o feminicídio, ele não começa com o tiro, não. Ele começa lá atrás com o controle e com a ameaça. Então, se você está passando por isso, aproveita essa oportunidade, liga, vai na delegacia, faz um RO, procura ajuda, procura um acolhimento, procura uma orientação. Diz que 180 ou 190. Nenhuma mulher deve se submeter a nenhum tipo de violência. Nenhum. E isso não é feminismo, não. Isso é sobrevivência. Porque a gente não estamos aqui para tapar, porque os homens são maravilhosos. O meu marido é maravilhoso, meu companheiro de 38 anos, entendeu? Então, assim, há homens maravilhosos que estão junto conosco nessa pauta que é contra a violência. O silêncio só fortalece o agressor. É verdade, só Só isso. fortalece o agressor. E as mulheres, muitas vezes, elas ficam caladinhas, ficam na dela, achando que vai mudar. A pessoa só muda quando ela quer. Ninguém muda ninguém. Entendeu? E muitas vezes a pessoa é um bom pai, é um bom filho, é isso, é aquilo, mas não é um bom marido. Aí você vai ficar apanhando todo dia? Ah, você é culpada. Aí começa a botar a culpa na mulher. Olha a roupa que ela está vestindo, olha o batom. É igual o caso do rapaz que deu 17 facadas na menina, Deus me livre, eu vi porque isso. ela estava rindo na festa. Pode sorrir, ela tem que ficar com a cara fechada. Jesus. Então, assim, a gente tem que se policiar muito. Eu tenho filha mulher, eu tenho netas mulheres, e eu falo o tempo todo. Não se deixa, como você falou, tem que se posicionar. A denúncia não é sinal de fraqueza. Não é sinal de É coragem. isso aí, não é sinal de É fraqueza. sinal de coragem. E assim, nós mulheres, você, como é uma pessoa que tem que a gente fala que você tem a fé pública, né? Você como uma mulher pública, uma mulher que luta pelo direito, como tantas outras que estão do outro lado ali, nós temos que se juntar mais, se unir mais, tem que ter sororidade, a gente tem que se unir, a gente não pode ir contra outras É mulheres. muito importante, eh, esse ponto aí, doutora, que a senhora tocou, na união das mulheres. As Verdade. mulheres não são unidas. Eu estava conversando com uma amiga, é assistente social, ela falou assim: "Amiga, você já prestou atenção?" E é verdade. Eh, os homens, quando eles estão conversando, eles não abrem a boca para falar mal deles. Vou te dar um exemplo. Um homem que convive a família, convive com a gente, amigos, tudo. O homem foi lá, traiu a mulher, né, aí os homens escutam as mulheres falar: "Poxa, fulano traiu, largou a família, uma família bonita", os homens, ó, pá, eles se calam. Verdade. As mulheres quando estão numa roda de amigos, de mulheres e homens, aí fala: "Poxa, fulana traiu o marido porque tá sujeito, né", enfim, eh, traiu o marido, aí vai, mete o pau na mulher que fez isso na frente dos homens. Já reparou isso? Já. Isso é questão de união. É errado? É.
mas cada um sabe de si, cada um sabe o porquê, ou se teve motivo ou se não teve. As mulheres começam a massacrar as outras mulheres sem querer saber. O caso daquele, acho que um político que matou os filhos, que a Ah, mulher, ele falou que matou os filhos. A mulher não estava mais com ele, não estava mais. mas quando veio à tona, todo mundo, inclusive as mulheres, A maioria são mulheres que criticam. criticando a mulher que estava sem saber o que estava acontecendo. Se a mulher estava em outro estado ou em outro lugar com um homem, ela não estava mais casada com aquele homem. Ela estava livre para poder fazer o que ela quisesse. Mas a mídia colocou uma coisa e todas as mulheres foram detonando ela sem saber o real motivo, o que estava realmente acontecendo. Os homens, eles não falam. Podem prestar atenção. Eles vê o defeito, o erro do outro, ele escuta todo mundo falando e eles podem até pensar, mas eles se calam, eles não criticam. É verdade. Mas a gente também percebe, Lívia, que muitas vezes acontece isso porque a gente foi condicionado numa sociedade patriarcal onde a gente foi ensinado a ser Isso submissa aí. e o homem, ele que tem a palavra final. Então, as mulheres, elas têm que se desconstruir isso. E tem É a que, nossa luta, através, né? né, formação, Então temos que informação. nos ajudar. Isso, Educação é tudo. Você com falou em certeza. educação, a educação é tudo. Temos que nos ajudar, né? Tem pessoas que não teve acesso, né, igual nós, graças a Deus, conseguimos fazer uma faculdade e por ser criminalista, a gente está todo dia vendo isso dentro de delegacia, Sim, dentro de fórum, assistindo outras audiências, porque quando eu vou fazer audiência, eu sempre assisto outras para procurar saber, me inteirar, para ver o que está acontecendo. Procura ajuda. Se você não entende, né, ou não consigo entender, procura uma pessoa que sabe, me explica sobre isso aqui, me fala sobre isso aqui, antes de criticar, verdade. antes de falar o que não sabe, né? Eu tenho 3 filhos homens, 3. Olha, eu vou te falar, filho de policial, 3 filhos homens. E eles vêm, eu só fico escutando. Quando eles param, eu falo assim: olha só tem o seguinte, você está errado. Está errado. Isso aí. Se você não quer ficar com a sua namorada, se ela não está bem para você, se ela Segue, né? está te dando problema, separa, meu filho. É o que eu falo, separa, meu filho. É a melhor solução, né? A Para vida que que você segue. está nesse desgaste todo? Isso vai acabar chegando aonde não quer chegar. Porque às vezes são pessoas, 2 pessoas maravilhosas, que estão ali no calor da emoção, acabam fazendo besteira, né? A gente estava até falando ali, né, sobre Verdade. isso. Às vezes o homem não é um assassino, Se torna um. se torna um, Verdade. entendeu? Então, assim, eu procuro educar os meus filhos, sempre procurei. Não faz isso. Você gostaria, se você tivesse uma Isso irmã, aí. eu sou sua mãe, você gostaria que fizesse isso comigo? Não ia gostar. Vai gostar? Claro Você que vai não. gostar de ouvir um namorado da sua mãe, ou se eu casar de novo, o marido da sua mãe, gritar desse jeito que você está gritando com a sua mulher? Você ia gostar de ver um homem gritar assim comigo? Então, eu sempre procuro me colocar as primas que tem, Isso aí. entendeu? Agora eu tenho uma neta. Ah, foi maravilhoso. Meu filho tá diferente, Quem foi se moldado, né? Porque agora é pai de uma menina. entendeu? Então, assim, educação. Eduquem Educação seus é tudo. filhos, né? Nós temos que educar os nossos filhos. Aí eles falam: a senhora nem parece minha mãe, parece mãe das suas noras". Ai, cada um sempre Ele fala fala: isso. "Parece mãe das suas noras". Eu falo: "Eu É sou elas, eu verdade, sou o certo". verdade. O certo é o certo. A mulher, ela tem que ser É protegida, isso aí. amada, porque nós somos preciosas, né? Então, assim, o homem, ele não pode achar, por ele ter a força, que ele é o dominador. E é como você falou, e nós estávamos conversando lá fora, uma atitude muda toda a história de uma pessoa. Então, na hora da raiva, no nervosismo, o homem ele tem que aprender que não é porque ele deixa ela partir que ele é fraco, não. Ele não pode ser subjugado com isso. Ele tem que tirar essa cultura machista É, que o homem tem a palavra final. Direitos são iguais perante a lei e perante a Deus. Então a gente tem que mudar essa situação, porque no início, lá nos primórdios, nós éramos iguais. O que que verdade. aconteceu? Com a construção da sociedade, das cidades, o homem começou a acumular riquezas. E a mulher foi o quê?
rebaixada. Mas ela tinha um patamar de Sim. igualdade. E isso é a história. E a gente sempre foi o quê? Fomos coibida de nossas vontades. Eu estava até, pessoal, eu escrevi um livro. Eu não trouxe não, mas é Direito das Mulheres, Voz de Luta e Resistência. Esse livro, ele fala tudinho, como foi a história das mulheres nos anos 30, nos anos 40, 50, 60, até chegar ao dia de hoje. E eu que sou raiz, né, já sou na idade que eu não vou falar, mas lá atrás a mulher ela não tinha nem o direito de tomar um anticoncepcional. Porque se ela tomasse um anticoncepcional para evitar uma gravidez, ela era taxada que estava traindo o marido. E pasmem, fizeram até música para isso. Pare de tomar a pílula, porque essa pílula não deixa o nosso amor nascer. Olha só que coisa ridícula, Horrendo. ridícula, entendeu? É horrível, Então, gente. aí minha mãe ficava escutando aquela, para de tomar a pílula. Para o quê, gente? Meu corpo, é a minha vontade, É. entendeu? A mulher, ela tem Que o seu absurdo que poder. chegou, E né? chegou Até uma música horrorosa música dessa para foi criada. poder. Foi criada em 1970 É. e fez o maior sucesso, as mulheres todas cantando. Cantando, e sem saber o Entendeu? que estavam cantando. Então, nós somos condicionadas. Nós começamos a mudar quando veio a guerra. Que aí os homens foram para a É. guerra, a mulher virou chefe de família. Aí sim, na Segunda Guerra Mundial, que começou as mudanças. Mas aqui, eu não bato em tecla de feminismo. Nem eu. Eu bato na tecla de direito. Meu direito, eu sou Isso aí. mulher. Então o direito é meu. Eu nasci mulher, vou morrer mulher, porque eu tenho XX. É E isso ponto aí. final. Como cientista, eu falo. Temos que respeitar todas as pessoas. Mas nós, mulheres, a gente viemos numa luta muito tremenda. Foi uma luta de suor e lágrima. Não é para agora a gente querer dar de bandeja para os homens, não. Porque quando a mulher ela utiliza a Lei Maria da Penha para ela fazer uma denúncia caluniosa, ela está dando de bandeja a nossa lei para esse homem, Exatamente. entendeu? Por quê? Fala aí, doutora, por quê? Eu falo muito isso e eu sou uma pessoa muito polêmica, então eu estou sempre em rede social, minha rede social é muito ativa, tá? Se vocês Eu te quiserem me sigo lá. seguir, tá? Como Vivia.alencar no Instagram, e ali vocês vão ver de tudo, porque como eu sou do direito, eu não sou de bandeira, né? Eu não levanto Também bandeira não. para nada, mas eu sou do direito. E eu costumo entrar em algumas conversas, né, de pessoas que postam, de pessoas famosas, e às vezes eu sou muito cancelada por isso, né? Mas eu falo, porque eu vivo isso, né? Eu sou criminalista, porque você defende um homem que matou mulher, porque você defende um agressor de mulher. Eu falo, eu defendo, depende. Eu primeiro quero ver, igual eu estou com 3 Marias da Penhas aí, que está muito complicado, que os homens são inocentes. Com todas as provas, eles são inocentes, porque a mulher não aceita a separação, porque a mulher não aguenta ver ele com outro. Eu falo que isso, se continuar, Vai nos vamos prejudicar. perder o que conquistamos. Isso é muito Isso ruim. vai prejudicar. As pessoas falam: "Você é louca". Não, eu não sou louca, eu vejo isso. A gente que trabalha com isso, a gente vê. Verdade. Como tem homens loucos, lógico que não é na mesma proporção, tá. Eh eh, existe muito mais homens que fazem isso com as mulheres do que mulher com homem, É 99%. né. Sim, mas se deixar, isso vai crescer. Então a gente tem que se policiar. Para a gente não perder o que a gente conquistou, o que a gente ganhou. E eu falo sempre para as mulheres: se você tem uma questão patrimonial com teu ex-marido, teu ex-companheiro, vá procurar a vara de família. Vai buscar o teu direito no lugar correto. Se você sofreu agressão, tanto patrimonial, moral, aí sim, psicológica, física, você vai procurar a Lei Maria da Penha. Mas a Lei Maria da Penha, ela não é para discutir questão de casa, não. Questão de casa, quem vai ficar com a casa, quem que vai ficar com a geladeira e com a televisão, é na vara É de na vara família. é.
Ah, ele não pagou pensão, busca teu direito na vara de família. Não vai querer usar essa lei que foi tão difícil da gente conseguir, que é a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, que para a gente ter essa lei, aquela mulher sofreu. A Maria da Penha sofreu pra caramba. E muitas outras mulheres morreram para que hoje a gente tivesse esse direito. Então, não usa essa lei para isso, não. Vai buscar o direito. Se quiser orientação, me procura lá no meu direct no Instagram, que eu dou com o maior prazer, porque eu estou aqui na função de informar. É isso aí. Aí eu vou dizer para você, ó, isso não cabe Lei Maria da Penha, isso aqui cabe vara civil. Ah, isso aqui cabe Lei Maria da Penha, você tem que denunciar, porque a gente tem que ser justa. Então a gente tem que pegar o nosso direito e a gente tem que utilizar para que a gente continue avançando. Porque a lei é para a gente É avançar. isso aí. E estão querendo coibir a nossa fala de qualquer maneira. O programa Vozes, Luta e Resistência, pessoal, não é só para mulher, não. Esse programa aqui é para dar voz para todos os seres humanos. Tanto homem como mulher, são pessoas que passaram por luta, resistência e precisa de voz. Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal para que a gente continue trazendo pessoas maravilhosas como a doutora Lívia. Obrigada. E o que que acontece, doutora? Os homens hoje já estão se manifestando quanto a isso. Os homens hoje já estão falando, por quê? A mulher vai, faz uma denúncia caluniosa e depois ela vem e se arrepende, diz que é mentira. Gente, acabou. E os homens estão se prevalecendo. O que essas mulheres estão fazendo? Dando armas para eles. Dando arma para eles. E a Fazendo gente uma vê não pode, denúncia né? caluniosa, depois chega e diz que é mentira que fez. Eu vamos falar sobre isso porque é o que está comentando muito hoje, pela Shakira que veio no Rio, né? Fez um show. Olha que exemplo maravilhoso. A mulher foi traída dentro da própria casa dela. Se fosse ao contrário, talvez esse homem tinha tirado a vida dela, porque isso fere a honra da pessoa. Imagina um homem, não, foi dentro da minha casa, em cima da minha cama, talvez essa mulher hoje não estava ali. O que que ela fez? O que que ela fez até uma música, Fez depois uma vocês ouvem música. a música, a Ela tradução, fez uma ela música. fez uma música, ela cresceu Ganhou com muito isso. dinheiro com essa Ela música. ganhou muito dinheiro com essa ela cresceu. Gente, ela ficou calada, ela não fez escândalo, ela não foi lá no meio do futebol dele lá fazer escândalo, ela não foi bater nele, ela não fez nada disso. Ela pegou a dor dela e transformou em força. Verdade. Isso é muito importante. Isso que a gente tem que seguir, esse exemplo. Verdade. Transformou em força. Não é querer, porque ele me traiu, ele não está dando pensão, o jeito que eu tenho que prender ele é vou inventar uma Maria da Penha, Não, porque não é pode. isso que está acontecendo. Não pode. Então não pode. Pode. A Lei Maria da Penha é para proteger mulheres que estão sofrendo violência de gênero e Exatamente. violência doméstica. E não é para discutir Não, assuntos que é de outra vara. E assim, um beijo, um abraço para a doutora, a juíza Renata Travassos. Eu tive a oportunidade de estar junto com ela, e ela é uma pessoa muito justa. Ela via de longe a situação, lá de São João de Meriti. E ela falava assim: ó, isso aqui não cabe Lei Maria da Penha, isso aqui não é para ser discutido aqui, isso é para ser discutido em outro lugar. E você está condenado. E ela era muito assim de falar: você vai ser condenado, porque você agrediu a mulher. E ela sempre foi muito justa, ela deu uma das penas maiores, ela deu 21 anos de prisão, de condenação para um indivíduo que ele botou a mulher em cárcere privado, bateu nela, deixou ela vários dias, e o julgamento dela, ela deu 21 anos de sentença. Então, uma mulher justa, é. uma mulher que ela faz o direito acontecer, como muitas outras juízas aí que Ela é são assim também. imparcial, né? Imparcial, ela fez o que era certo, Valer o direito. valeu o direito. É, O cara batia na mulher, botou ela em cárcere privado, tem que ser é isso sentenciado. aí. Entendeu? Então, assim, essa questão da Lei Maria da Penha, quando ela é de fato. E outra coisa que ela fez também em São João, ela foi pioneira. Porque o agressor, gente, ele tem que ser educado. Porque se o agressor ele não foi educado, ele só vai mudar só a personagem, ele vai continuar batendo, ele vai Sim, sim, continuar, sim. né, ferindo a honra daquela mulher. E ela fez isso.
tinha lá, ela que começou essa questão de reunir os homens uma vez por mês, botava salgadinho, a psicóloga lá sentada, e por que que você bate mulher? Qual o trauma que você tem? Então o homem tem que ser tratado. Porque muitas vezes tem muitos homens que são agressores porque ele viveu num lar que ele viu o pai batendo na mãe. Acha normal. É normal, normalizar a É isso violência. aí. E isso tem que acabar. E só se acaba através da educação. Mas não é coisa de você de pincelar, dizer que está fazendo e não está. É fazer mesmo. É educar o homem, educar a mulher. Porque uma mulher educada, ela não vai se tornar vítima e o homem não vai se tornar um Exatamente. algoz. E as mulheres têm que se unir mais. E os homens também que buscam ajudar as mulheres que têm filhas, né? Quantos pais no domingo não vai ter suas filhas? Quantos filhos não vai ter sua mãe para abraçar? Porque um algoz foi e matou, Tirou a vida da tirou a pessoa. vida da pessoa. Então a gente tem que rever políticas públicas. E qual é a oportunidade de rever isso? Através do voto. É através do voto, é quando a gente vai lá e vota, a gente vai escolher quem vai nos representar. E a gente quase não vê mulher no poder, Não, gente. não. A gente não se une para botar mulheres comprometidas no poder. Mulheres comprometidas. Comprometida, a gente não vê, são poucas. Quando você vê é uma vice, é uma suplente, É, ela nunca que não consegue tem o poder. chegar Isso. ao poder. É onde eu falo, tem pessoas que falam, eu não gosto de política. Aí eu falo, você não gosta de política por quê? Ah, porque rouba, porque são safados, porque são... Tá, você tá vendo o lado da politicagem. Eu tô perguntando política, porque é diferente. A Aristóteles falava isso. politicagem e a política. Eu converso muito com os meus filhos sobre isso. A gente vive política, não adianta. A gente vive política. O nosso país, a gente escolhe os nossos líderes, as pessoas para nos representar através do voto. Então, nós temos que votar. Essa é a nossa Constituição, essa é o nosso regime do nosso país. Então, nós temos que votar. Agora, você vai votar em quem? Ah, eu vou votar no meu vizinho, que ele dá um monte de galinha para a gente aqui, dá uma cesta básica. E aí? Vocês precisam pesquisar em quem vocês vão votar. Verdade. Vocês precisam dar voz a quem tem voz, pessoas que saibam o que estão fazendo, pessoas que conhecem um pouco do direito, porque a gente não conhece tudo, mas É verdade. tem que conhecer para poder fazer valer as políticas públicas. Não adianta você botar lá e votar em pessoas que não conhecem política. Ah, porque é meu amigo, porque eu gosto, porque vai arrumar uma vaga para mim, não sei aonde. Gente, prejudicados somos nós. Então, tem que votar em pessoas. Você vai pesquisar a vida dela, eu não conheço aquela pessoa, mas olha só o pensamento dela, ela conhece de lei, ela sabe o que ela está falando, né? Ela vai brigar por isso, ela vai correr atrás por isso, então vou votar nessa pessoa. Não é Verdade. porque você. Então, é tudo políticas públicas, né? Que E, tem que ser verdade. feito por pessoas. Como é que são que essas políticas são feitas? Por pessoas que entendem a Constituição, entendem de lei, entendem dos direitos, pessoas que não levantam uma bandeira só, não, militância, não, as pessoas que lutam pelo direito de Verdade. igualdade a Eu todos. tenho até medo de pessoas que têm muita bandeira, entendeu? Eu tenho medo, porque assim, se você luta só por uma bandeira, você acaba deixando as outras bandeiras de fora. E assim, no nosso país, a gente precisa de mais pessoas comprometidas. E igual você falou, tem gente que não gosta de política, mas como eu te falei, Aristóteles dizia que nós somos políticos por Isso. natureza. Porque a gente vive numa sociedade. Se Exatamente. você não viver em política, você não vive. Vai para uma caverna, então. Vai ser um ermitão, porque aqui você não pode ficar. E outra coisa, Vivi, é muito importante, doutora. Uma coisa que eu percebo: as pessoas não sabem qual é a função do vereador, a pessoa não sabe qual é a função do Não, deputado, só culpa o prefeito e o não, presidente. Aí só é não ruim. sabe. Não sabe. Se você perguntar, não sabe o que faz. E outra, até quem se está lá se candidatando também, se você perguntar, a maioria não sabe dizer. Aí você tem algo que você quer muito que aconteça, né? E precisa de políticas públicas para que aconteça, ou seja, a efetividade da Maria da Penha, Exatamente. porque ela não tem uma efetividade, a que eu estou te falando, não é a lei em si. A lei é ótima, a lei existe. Ela precisa da efetividade dela ser Não tem. concretizada. Então, o que que você vai fazer? Você vai buscar alguém
que esteja se candidatando a uma pessoa que saiba fazer. Pô, se eu votar naquela pessoa, se aquela pessoa entrar, eu sei que ela vai ver por esse lado, e eu preciso desse lado. Exatamente. Entendeu? Não só eu, como todas as mulheres, ou alguém da minha família, minha mãe, porque as pessoas também gostam de pensar só em si, né? Não ver o total. É Então, sabe que a verdade. pessoa vai fazer por um todo. Se essa política, se essas políticas públicas for ter aquele objetivo É, para aquela pessoa direcionar, direcionada, isso aí, então sabe que vai acontecer. Ou seja, um abrigo para umas mulheres, para as mulheres que foram violentadas de alguma maneira, o Estado, né, o governo vai dar ali possibilidade dela ter uma profissão se ela não tem, vai exatamente, dar um acolhimento, mas para verdade. isso você precisa o quê? Ter um representante que veja isso para É você. verdade. Tudo envolve a política. Tudo envolve a política. Se a pessoa não quiser adentrar nessa questão, ela tem que sair da sociedade. Não vive, Não não vive. vive. Como é que a pessoa. Eu odeio política. Eu falo para os meus filhos: não, você não pode odiar. Você tem que entender a Eu falei: política, isso aí para tem que você entender aprender a viver. a viver. Você tem que O que é entender melhor para mim, exatamente para você votar, para você aprender a votar. O meu filho fez 16 anos agora, com 15 anos eu tirei o título, porque pode tirar o título com 15 anos, só não é obrigado a votar, não pode votar. E não tem obrigatoriedade a partir de 16 anos, mas eu tirei dele e expliquei para ele. Olha só, é isso, 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 isso. Você está fazendo um Enem, você precisa de uma faculdade boa, né? Você isso aí, precisa dos direitos dos adolescentes, você precisa dos direitos você precisa. Ele verdade. entendeu e ele vai votar agora e ele falou: "Mãe, eu vou votar contente". É porque você vai votar É consciente, isso aí. entendeu? Eu voto desde que eu fiz 18 anos, né, foi da minha época, eu nunca fiquei uma eleição sem votar, e eu sempre votei com consciência. Não vou na manada, eu vou na minha Sim. consciência. O que que é bom para a sociedade? Porque a gente tem que se preocupar com o coletivo, Isso não com o aí, individual, não com o individual, é é com o o coletivo. coletivo. E o que vai fazer com que tudo que a gente está falando aqui, né, que melhore, que tudo seja colocado em prática, que tenha um recurso melhor, que isso tudo que se diz políticas públicas, né, Então, é verdade, o nossos representantes, que verdade. a gente coloca lá para nos representar. Ele que vai fazer acontecer isso. Eu, quando dava, Vivi, aulas de. Agora eu não dou mais aula, desde a pandemia que eu não dou mais aulas, né? Mas quando eu estava na efetiva, eu sempre falava com meus alunos do ensino médio: nós vivemos para sempre. Aí eles, como, professora? Eu falei assim: eu aprendi isso com Drauzio Varela, porque a gente tem dentro da gente o nosso DNA, e o nosso DNA vai ser perpetuado. E é a mesma coisa a educação. Eu não posso pensar que eu vou morrer daqui a 30 anos. Eu tenho que pensar que vai vir gerações na frente, que ela vai precisar do meio ambiente sem poluição, Uhum. autossustentável. Eu vou ter uma geração que ela vai precisar de uma justiça que se faça valer, uma sociedade onde que eu tenha políticos comprometidos. Então eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar no coletivo. Exatamente. E a nossa Constituição, ela é maravilhosa, ela vem tudo escrito. É. Eu acho que a Constituição ela tem que ser adotada nas escolas. Os alunos eles tinham que aprender o artigo 5º da Constituição, Sim, os direitos os fundamentais direitos sociais da, dela. né? Porque assim, se você não conhece teu direito, como é que tu vai viver numa É. sociedade? Conhecer os direitos e os deveres, né? Os deveres. É. Seria muito mais fácil. A prevenção é melhor do que você querer consertar o que está quebrado. Mas não quer investir na educação. Não interessa, Não né? interessa como É. você chegou aqui e falou. Poxa, eu não admitia. Era muito triste. Por exemplo, eu sou professora de ciências, né? Biologia. Chegava na sala de aula, só via o aluno uma vez por semana. O aluno não sabia ler. O que que eu faço com um E aluno desse? é, Eu imagina sentava e se chorava junto com ele, porque ele não sabia ler. Como é que eu ia parar uma aula de 50 minutos com um aluno que não sabe ler para me dar aula de uma reprodução assexuada e sexuada? Um ácido é. desoxirribonucleico. Como é que eu vou fazer isso? Não tem como. O garoto não vai nem saber o que está acontecendo. E isso aí foi desconstruído, graças a Deus, agora está tendo esse molde aí de voltar a ensinar realmente, Graças a Deus. a alfabetizar a criança.
porque era só o interesse que quanto mais alienado, melhor. Aí, eu sempre falo, nós estamos formando analfabetos funcionais, que eles não sabem nada. Verdade. Uma sociedade que está ao rumo da alienação. E isso para mim não é interessante. Interessante é que a gente tenha uma sociedade que se faça valer. Tanto você como eu, como você que está aí do outro lado. Quem que é uma sociedade? Uma sociedade que não faz valer. É por isso que muitas mulheres morrem, por isso que muitas pessoas estão passando pobreza extrema, entendeu? E você não Exatamente. precisa ir longe, não. Você pode ir no bairro mesmo, lá onde eu Nossa, trabalho. é, Se fizer uma pesquisa, tem gente que não tem nem o que comer. sim. E tem muita gente, é uma sociedade extremista. Uma hora tem um que tem muito dinheiro e o outro que não tem nada. Então a gente precisa de pessoas assim, igual Vivian, que está lá na internet, eu te vejo A lá, viver. né? Lá batendo na É, tecla, eu sou assim. entendeu? Então, assim, não deixa de seguir a Vivian, pessoal. A Nossa, Vivian, ela é uma doutora, uma mulher que ela é ativista, ela está na luta diariamente. E nós precisamos de pessoas assim. A gente não está na internet para fazer dancinha de TikTok, não. A gente está para fazer valer os nossos direitos, é isso aí. que é o mais importante, porque a gente, ó, eu tenho neto, você tem neta, tem filhos. A gente tem que pensar lá na geração futura, Pro bem comum, né? A bem gente está comum de lutando pro bem todos. comum. Porque se hoje eu estou lutando, né, que você falou, eles têm que, os adolescentes têm que pensar lá na frente, né? Porque hoje eles não pagam conta, eles não estão preocupados com isso, né? Quem faz são os pais, mas amanhã vai chegar a vez deles, Vai, ele não vai saber nada. né? E aí, se não brigar hoje aqui, como é que vai ser lá na frente, Verdade, doutor. né? É isso aí. E assim, é muito difícil. Nosso programa está chegando ao fim, mas assim, é uma conversa muito, muito bacana, muito interessante. E eu estou muito feliz de receber você aqui, doutora, e participar conosco. Pena que assim, o tempo nosso é muito curto, mas vai ter outras oportunidades, vamos trazer de Que novo. assunto Ah, tem, que né? assunto tem muito. E assim, eu agradeço demais a sua presença aqui. Gostaria que você fizesse as considerações finais. Eu quem agradeço, doutora. Foi maravilhoso estar aqui, né? Um assunto muito polêmico e que a gente tentou, né? Espero ter conseguido esclarecer, abrir mentes, né? E dizer para as mulheres o seguinte: você não está sozinha. Verdade, Nós não estamos sozinhos. Agora, para dar o primeiro passo, é você. Ninguém verdade, vai fazer por você. verdade. Dá o primeiro passo, que vai ter gente junto com você. Quando você der o primeiro passo, você vai ver que no primeiro passo, muitas estão dando junto com você. Ali você vai ver que você não está sozinha. É verdade, doutora. Assim, eu faço jus à palavra da doutora Vivian. Você não está sozinha, tem uma rede de apoio, tem mulheres aí que está fazendo acontecer. Muitas mulheres estão tomando iniciativa. Nós temos a OAB Mulher, que acolhe. Nós temos também a CEAM, temos a DEAN, que tem delegadas maravilhosas, que são comprometidas com a verdade. Nós temos pessoas que dão espaço, como a doutora Ana, no jornal DR1, que dá espaço para você, mulher. Então, se você está aí, você tiver com alguma situação, é só procurar no direct que eu vou te dar uma assessoria, vou falar com você e vou te encaminhar para o bem. Doutora Fívia, eu vou te entregar um certificado pela essa passagem maravilhosa sua aqui no programa Vozes, Luta e Resistência, Jornal DR1, para você colocar na sua parede e sempre lembrar do programa Vozes, Luta e Resistência e do Jornal DR1. Isso é uma forma de gratidão pela sua presença maravilhosa, que trouxe tanta informação para todos nós e para os nossos telespectadores. Ai, obrigada, doutora. Muito obrigada pelo carinho. Olha que lindo, gente. Olha, vou botar uma moldura linda. Muito obrigada pelo carinho, né, pela oportunidade de ter me dado aqui, né, para poder expressar, né, e falar, né, ajudar as mulheres, porque o meu objetivo é esse, né, é a justiça. E eu agradeço muito, né, e sigam a doutora Leni, que vocês vão estar bem informados. Me sigam também no Instagram, doutora Vivi Alencar.
E é isso aí, gente, se precisar, é só chamar. Eu que agradeço e falo que eu estou muito feliz Também, por ter gratidão. recebido esse convite. Ah, eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem conosco até agora. Gratidão, agradeço a Deus, agradeço a doutora Vívia, agradeço o jornal, a produção, por nós fazer parte de uma sociedade que a gente vai levar voz e vai levar informação, que isso é muito importante. Então, não deixa de me seguir também na rede social, @ADV Leni Calixto e @Jornal DR1, as redes sociais do jornal. Então, eu agradeço a todos vocês. Até o próximo programa. Voz, Luta e Resistência, Jornal DR1.